Procura aí, amados, o livro de Josué. Josué, no capítulo 10, no versículo 12. E hoje nós vamos aprender uma coisa muito importante. Quem encontrou aí? Capítulo 10 do livro de Josué, versículo 12. Diz assim: Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse aos olhos dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro do reto? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. É isso mesmo que você está lendo aí? Então coloca a tua Bíblia aí sobre o teu assento. Fecha os teus olhos agora. Nós vamos orar. Nós vamos colocar a nossa vida diante de Deus e vamos pedir ao Senhor que através do Espírito Santo de Deus Ele nos traga, amados, nessa noite a revelação dessa palavra. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus amado e bendito, Deus criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, a tua palavra, meu Deus, foi lida. Ela será ministrada agora ao teu povo, meu Pai. Vai de encontro a cada vida que está aqui. Tira todo impedimento, toda barreira e fala, meu Pai, poderosamente nessa noite, no nome de Jesus. E que assim seja, graças a Deus. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Amém. Toma o teu assento aí. Toma o teu assento. Há algumas semanas nós estamos falando sobre a fé que o Josué ele tinha. E aqui, esse episódio, essa história bíblica, Deus operou um sinal tremendo. Eles estavam naquela batalha, e como a Bíblia diz, isso aqui é tremendo, amados. Versículo 12, no finalzinho ele diz, ó: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. Olhe para mim aqui. Aqui, irmão, já estava para escurecer. E os inimigos, se realmente escurecesse, eles iriam escapar. Então, o Josué, com toda a sua fé, vamos ver aqui o que ele pede. Aqui, ó: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Pastor, quanto tempo durou isso? Eu não sei. Será que foi 2 horas, 3 horas, 4 horas? Porque o Josué, em nenhum momento ele desistiu da batalha, da guerra. Mas você acha que pelo menos um instante na mente dele, ele duvidou de Deus? Não. Eu pergunto para você, a fé do Josué era que Deus poderia fazer aquilo, ou que Deus iria fazer aquilo? Você viu como é diferente? Uma coisa é você crer que Deus pode. Pastor, Deus pode, mas não é tudo. Aliás, é quase nada. Ah, pastor, eu sei que Deus pode. Isso aí é a fé natural. Nós vamos ler aqui na palavra que a fé natural qualquer pessoa tem, mas não muda nada na nossa vida. Crer que Deus pode. Vamos dizer que os soldados que estavam com Josué, e que eles já viram ali que a lua já estava para aparecer. Você sabe que aqui no Ceará, aqui em Fortaleza, depois de 5h20, 5h30 já começa a escurecer, não é isso? Lá não tinha luz elétrica nessa época aqui. E aqueles inimigos estavam já para se esconder. Você acha que teve
algum soldado de Israel para chegar até o Josué e falar assim para ele: Josué, olha, já vamos nos preparar para amanhã, porque olha, já está em cima da hora, já vai escurecer. Alguém chegou para ele e falou assim? Você acha? Você acha que não ou acha que sim? Quem já passou por uma situação como essa, que não dá para deixar para outro dia? Amados, há situações que você sabe que no outro dia não dá para resolver mais. Ele já sabia que se aqueles inimigos escapassem, ele não teria mais como vencê-los. Quem está entendendo isso aí? Já imaginou a mente dos inimigos de Josué? O que é que eles estavam pensando ali? Como é? Aqui a irmã, o que é que eles estavam pensando? O Josué dançou. É assim que o diabo pensa, irmãos, porque vai escurecer. O diabo, ele trabalha nas trevas. Uma analogia, vamos dizer assim. Eles pensavam assim: olha, pronto, já vai escurecer, agora nós vamos fugir. Mas Deus, ele pode surpreender o inimigo. O inimigo acha que venceu, mas o Senhor, ele ressuscitou ao terceiro dia. Então é assim que Deus, ele faz. Eu pergunto para você: o Josué, ele teria o direito de duvidar de Deus? Teria? Pastor, mas o Josué viu as coisas acontecerem, os sinais do Egito. Ele estava com Moisés e com o povo durante a travessia do mar. Deus não abriu o mar, então ele viu esses sinais. E de maneira nenhuma eu acredito que ele duvidava. Como nós também, irmãos. Nós não temos o direito de duvidar de Deus. Você não tem o direito de duvidar de Deus. Mas há essa diferença entre você acreditar que Deus pode, em acreditar que Deus vai fazer. Porque o milagre que o Josué precisava, não poderia esperar. Versículo 8. E o Senhor disse a Josué: não os temas, porque os tenho dado na tua mão, nenhum deles parará diante de ti. Deus, ele não já tinha falado que ele iria vencer? E aqui no versículo, amados, 12, preste atenção a esses detalhes porque são muito importantes, Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus. Eu pergunto, poderia ser outro dia? Foi naquele dia. Acredito que poderia ter soldados com ele, Josué. Já vamos fazer planos para amanhã, porque já está escurecendo, Josué. Não, senhor. Deus nos deu a vitória, foi hoje. Vamos ver aqui. Procure aí a carta aos Hebreus, para você entender a diferença, amados, que há da fé natural para a fé espiritual. A fé natural qualquer pessoa tem. Olha para mim aqui, olha para mim aqui. Deus falou que estava com Josué, sim ou não? Eu pergunto para você, Deus está com você? Você tem alguma dúvida disso? Não. Deus, ele pode fazer qualquer coisa? Você tem alguma dúvida disso? Não é interessante isso? Mas isso aí não muda nada. É importante eu crer nisso aí? É, mas não é tudo. Isso aqui é a fé natural. Eu creio que Deus está comigo. É importante? É. Eu creio que ele pode fazer todas as coisas. Mas a fé espiritual, ela vai além disso. Aqui fala sobre a fé natural, Carta aos Hebreus, capítulo 11. Vamos fazer um estudo aqui para você entender
E depois nós vamos voltar para o Josué. Carta aos Hebreus, capítulo 11 e o versículo 3. Pastor, então tem essa diferença? Tem sim. Aqui, ó, capítulo 11 de Hebreus, versículo 3, quem encontrou? Ele diz: pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Versículo 29, ele diz, ó: pela fé passaram o mar vermelho, como por terra seca, o que intentando os egípcios se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Olhe para mim, olhe para mim. Mais uma vez eu pergunto para você: o Josué teria o direito de duvidar? Não. O Josué, ele tinha certeza que Deus poderia fazer isso? Mas ainda não era tudo. Ele teria que ter certeza que Deus iria fazer. É aí onde está. Pastor, eu creio que Deus pode. Você vai ver, amados, olha como é interessante isso aqui. O próximo livro é a carta do apóstolo Tiago, capítulo 2. Você vai ver que essa fé, a fé natural, até o diabo tem. Capítulo 2, ó, versículo 19. Quem encontrou aí, diga amém. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Olha para mim aqui. Vamos dizer que o Josué, ele tinha certeza que Deus poderia fazer o que ele pediu. Mas ele poderia olhar para os seus soldados: pronto, pessoal, vamos voltar daqui. Amanhã nós vamos fazer de uma forma diferente. Ele poderia fazer isso ou não? Ele não estava dizendo que não cria. Mas essa fé aí, irmãos, é a fé que não faz diferença. É a fé natural. A fé natural, amados, ela não faz com que o milagre aconteça. A fé natural, ela não traz a salvação. Só você falar que acredita, mas não toma nenhuma ação, não vai adiantar nada. Pastor, eu creio que eu vou deixar de fumar, que Deus é poderoso. Até hoje a pessoa fuma. Eu creio que Deus, pastor, Ele pode me tirar o vício. Mas se você não fizer nada, irmãos, vai ficar do mesmo jeito. Você crê sim. Olha, pastor, eu creio na salvação. Eu creio que é só mesmo estando na presença de Deus. Eu creio, pastor, que eu tenho que estar na igreja, mas até hoje não está. O que vai adiantar? Procura aí a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Aqui se chama, amados, a fé natural. E ele diz que qualquer pessoa, ela tem essa fé. Por quê? A pessoa observa a criação de Deus. Não tem como, amados, a pessoa não vê a criação de Deus e saber que existe um Criador. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, no versículo 19. Ele diz: porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem indesculpáveis. Olha para mim aqui. Qual a mente mais brilhante, irmãos? Qual o maior cientista que já existiu na humanidade? Ele poderia criar pelo menos uma rã, aquela bem pequenininha, mas é tão simples, pastor. Aí tem a rã, tem a perereca, tem a gia, tem o sapo cururu. Um só.
É Deus, irmãos. Por isso que ele diz, isso é indesculpável. Então a pessoa, ela crê que exista Deus? Crê, porque ela está vendo as árvores, os pássaros. São milhares, irmãos, de espécies diferentes. Os macacos, tem o chimpanzé, tem o gorila, tem o mico-leão dourado. São diversos. Não tem como, irmãos, você falar que não é Deus, que não existe um Criador. O organismo de uma pessoa. Então ele diz que isso é indesculpável, mas só isso não traz milagre nenhum, nem mesmo a salvação. A digital, cada pessoa tem uma digital diferente da outra. Pastor, isso é incrível, é maravilhoso. O apóstolo Paulo diz o quê? Que isso é indesculpável. Então a pessoa, ela pode crer em Deus. Eu creio em Deus, mas não traz salvação nenhuma e não faz milagres nenhum. Então Josué precisava, amados, da ajuda de Deus. Em nenhum momento ele recuou. Josué, mas já está ficando escuro. Os inimigos, olha, Josué dançou. Josué pensava que iria nos vencer. Olha, mas já está ficando escuro, agora podemos nos esconder. Temos as cavernas. Mas não aconteceu nada disso. Porque o Josué, ele não só cria que Deus poderia fazer, ele cria que Deus iria fazer. Mas pastor, onde estava essa fé e essa convicção que fez essa diferença? Pastor, eu quero saber qual era o segredo do Josué. A interação que ele tinha com Deus, a intimidade que ele tinha com Deus. Quando você lê os relatos, e nós passamos aqui algumas semanas falando sobre Josué, alguma vez, amados, Deus pediu algo para Josué e ele não fez? Ele desobedeceu a Deus alguma vez? Aí estava o segredo do Josué. Nunca algo que Deus pediu para o Josué e ele não fez. Era aí onde estava o segredo dele. Então não teria como Deus negar nada para ele. E ele estava lutando as lutas do Senhor. Vamos voltar aqui para você ver. Aqui está, amados, essa interação. A fé, a obediência e a ação. Pastor, eu tenho fé. Pastor, eu sou obediente a Deus. Falta o quê? Falta a ação. Então, quando a gente lê, amados, um relato como esse, eu sempre falo para os irmãos: irmãos, preste atenção esses detalhes. Aqui no versículo 12, capítulo 10, versículo 12, do livro de Josué. Então Josué falou ao Senhor no dia, tinha que ser naquele dia, irmãos, em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse aos olhos dos israelitas. Irmãos, todo mundo estava ali olhando para ele. Você acha que Deus ia deixar o Josué passar vergonha? Pastor, quer dizer que ele olhou para o céu? Não sei como ele fez, irmãos. Acredito que sim. Ele olhou para o céu e mandou o sol: fica aí, não escurece. E você, lua, para aí onde você está. O milagre, amados, o sinal de Deus vai depender de uma ação. Pastor, eu creio que Deus pode fazer. Tudo bem, irmãos, eu também creio, mas não é o suficiente. Você crê que Deus pode, é você crer que Deus vai fazer. Esse aqui é o segredo. É aí onde está, amados, a fé espiritual. É essa fé que vai fazer com que Deus se mova ao seu favor. Olha o segredo aqui, versículo 14, e não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, ouvindo o Senhor assim
a voz de um homem. Olha, não teve dia nem antes nem depois. Pastor, nem o Moisés, nem o Abraão, nem o Davi, nenhum deles, irmãos. Não teve dia como esse. Um dia que teve mais de 24 horas. Você sabe que os planetas, eles giram em torno do Sol. Não tem como parar. A Terra, ela se move, irmãos. A Terra parou. Né? Deixa eu ver aqui. O versículo 13. E o Sol se deteve e a Lua parou. Ó. É isso? Até que o povo se vingou dos seus inimigos. E o Sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se, quase o dia inteiro. Então, nós sabemos, irmãos, que o Sol é parado. Que gira são os planetas. Por que o escritor ele diz que o Sol parou? Porque aqui eles não tinham ainda esse entendimento. Então foram os planetas que pararam. Você sabe que um planeta, ele não pode, amados, mudar a sua rotação nem por 1/1000 de segundo. O Sol ele não pode estar mais perto da Terra e nem um pouco mais longe, porque senão a Terra seria derretida por causa do Sol, ou então viria o gelo. Irmãos, é uma coisa impressionante. As leis da natureza que foram criadas pelo próprio Deus, mas Deus teve que colocar a mão, porque um homem pediu. E o escritor diz que isso nunca mais aconteceu. Ainda pode acontecer? Pode. O que é que está faltando? Uma pessoa como Josué. Então vamos dizer que a pessoa, ela está morrendo com câncer. Aquele órgão está sendo destruído por aquela ferida. Então se a pessoa ela crê, pastor, Deus pode curar? Sim, pode. Essa dúvida aí, amados, eu não tenho e você não pode ter. Não temos o direito de questionar isso aí. A gente tem que crer que além dele curar, nós cremos que ele pode colocar um novo. Tirar aquele velho e colocar um novo. Então nada é impossível para a pessoa que crê. Agora, o que foi que nós entendemos nessa noite? Essa diferença. Uma coisa é você crer que ele pode. Outra coisa é você crer que ele vai fazer. São duas coisas diferentes. Uma coisa está ligada à outra, tá? Pastor, crer que ele pode já é alguma coisa? Já é alguma coisa, mas não é tudo. Crer que ele vai fazer é muito maior. Então, você crê que Deus está com você. Você crê que Deus ele pode fazer. Agora, esse ponto aqui também é muito importante. Você está em sintonia com Deus. O Josué, amados, tinha uma sintonia, uma interação com Deus impressionante. Ele fez isso, irmãos, na frente de todos. Para aí. Podem ir, soldados, podem ir. Josué, podem ir. Vamos vencer o inimigo. E os soldados foram com ele. E outra coisa, essa oração que ele fez, quando você vai fazer uma oração, nunca esqueça, irmãos, esse ponto também eu sempre falo nas orações, quando você for fazer. A minha oração tem que ser justa, viu? Olhe para mim aqui. Você pode pedir até mesmo para que o sol ele fique parado. Você pode pedir para que não escureça, pode sim. Mas nunca peça ao Senhor algo que seja injusto. Você vai perder o seu tempo. Pode ter certeza disso. Deus, ele só faz aquilo que é correto.
Então as minhas orações diante de Deus, em primeiro lugar, ela tem que ser justas. E eu tenho que estar em obediência ao Senhor, para que eu tenha, amados, essa convicção